Graça e paz de Cristo. Estamos gravando uma série chamada A Sabedoria em Provérbios. E nesse mês de novembro, estamos no dia 8. Então vamos ler Provérbios 8. Nós sempre lemos o provérbio do dia e Provérbios tem 31 capítulos. Então podemos ler Provérbios todos os meses. Nos meses de 30 dias, realizamos a leitura de Provérbios capítulo 30 e Provérbios capítulo 31 no último dia do mês. No mês de fevereiro, nós fazemos uma divisão um pouco diferente. No dia 27, lemos os capítulos 27, 28 e 29. E no dia 28, lemos os capítulos 30 e 31. Mas, tirando o mês de fevereiro, que exige um esforço maior nos dias 27 e 28, em todos os outros meses nós podemos ler Provérbios tranquilamente para adquirirmos mais sabedoria. E o capítulo 8 de Provérbios é um capítulo que nos fala justamente sobre a sabedoria. Este capítulo que nós vamos meditar hoje, que é o capítulo 8, nos apresenta a sabedoria como se ela fosse uma pessoa, como se a sabedoria pudesse ser nossa amiga. E nesse capítulo 8 existe a recomendação de que nós sejamos amigos dela, da sabedoria, porque o próprio Deus usou a sabedoria para formar todas as coisas. E quem se torna amigo da sabedoria também consegue ser amigo dos amigos da sabedoria. Esse capítulo 8 vai nos dizer, nós já vamos fazer a leitura dele, que a sabedoria é amiga da inteligência, da retidão, da justiça, da verdade, da prudência, do discernimento, do entendimento, do conselho, da instrução. Então a sabedoria, ela anda de mãos dadas com todos esses outros valores. Imagine que a sabedoria é uma pessoa e que ela tem outros amigos. O capítulo 8 fala para que nós sejamos amigos da sabedoria e amigos dos amigos da sabedoria. Vamos agora fazer essa leitura que começa com duas perguntas. Não clama porventura a sabedoria? Veja que a palavra sabedoria está em letra maiúscula, como se a sabedoria fosse uma pessoa dizendo, por acaso a sabedoria não clama? E a inteligência não dá a sua voz? Inteligência também está em letra maiúscula, como se inteligência fosse também uma pessoa. Então, o capítulo 8 começa: a sabedoria e a inteligência, por acaso, não estão chamando? Por acaso, não estão erguendo a sua voz? Por acaso, não estão chamando você para que você seja amigo delas? Versículo 2. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. 3. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade, a entrada das portas está clamando. Então, os versículos 2 e 3 estão nos dizendo que a sabedoria e a inteligência estão o tempo todo diante de nós. No cume das alturas significa junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, significa onde quer que você vá, você sempre tem a chance de escolher entre ser amigo da sabedoria e ser amigo da inteligência, ou desprezar a sabedoria e a inteligência e seguir por qualquer outro caminho.
quando nós estamos trilhando o caminho do erro, sempre aparece alguém para nos dizer: você não acha melhor seguir por esse caminho? Essa pessoa que aparece na nossa vida para dizer para nós: não é melhor você vir por esse caminho? É a pessoa que Deus coloca, que recebe a sabedoria e a inteligência e que está derramando sobre nós o convite. Quando o versículo 2 e o versículo 3 falam que no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca: da banda das portas da cidade, a entrada da cidade, a entrada das portas está clamando, ele está dizendo: você sempre tem a chance de ouvir a palavra de sabedoria e a palavra da inteligência. E o que é que a sabedoria e a inteligência gritam e falam para nós? Elas falam esse texto aqui, versículo 4. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. 5. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Versículo 6. Ouvi, ou seja, ouçam, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Versículo 7. Porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. 8. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. 9. Todas elas são retas para o que bem as entende e justas para os que acham o conhecimento. 10. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. 11. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo que se deseja nada se pode comparar com ela. Aqui nesse texto, nós vemos que, portanto, a sabedoria e a inteligência estão clamando em todos os lugares, dizendo para os simples: venham para cá e entendam a prudência. Quando o versículo 5 fala: entendam, ó simples, a prudência, a sabedoria está dizendo: venham ter sabedoria. Quem anda comigo vai receber a amizade com a prudência, com a capacidade de tomar a decisão certa em cada circunstância da vida. Isso é prudência. E vós, loucos, entendei de coração. Quando a segunda parte fala vós, loucos, entendei de coração, ele está dizendo que junto com a sabedoria você recebe entendimento, a capacidade de entender as circunstâncias para a tomada da boa decisão. Versículo 6, quando ele fala ouvi, ouçam, porque eu proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade, ele está dizendo que a sabedoria anda com a igualdade. Equidade é o mesmo que aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. Então você, quando anda com a sabedoria e com a inteligência, facilmente vai encontrar a equidade, vai encontrar o que é justo, vai saber ponderar qual a melhor decisão. 7. Porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. O versículo 7 está falando que com a sabedoria você também sabe o que é a verdade. 8. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas coisa nenhuma coisa tortuosa nem perversa. A justiça também é amiga da sabedoria. Todas elas são retas para o que bem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Então aqui no versículo 9 você encontra a retidão, você encontra entendimento, você encontra justiça e você encontra conhecimento.
Versículo 10: aceitai a minha correção e não a prata e o conhecimento mais do que ouro fino. O versículo 10 fala de correção e de conhecimento. E o versículo 11 fala que melhor é a sabedoria do que os rubis e de tudo que se deseja nada se pode comparar com ela. É melhor ser amigo da sabedoria e desses amigos da sabedoria, que são a verdade, a retidão, o conhecimento, a equidade, a justiça, a correção, o entendimento, a prudência. Todas essas coisas que nós lemos nesses versículos até aqui no versículo 11, porque a sabedoria e os seus amigos valem mais do que o dinheiro, o ouro, a prata, os tesouros, as joias. Vale mais do que aquilo que tem valor monetário. Versículo 12: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. No versículo 12, a sabedoria está dizendo que ela mora com a prudência e que ela tem os conselhos. Então, o versículo 12 está falando: os conselhos também andam com a sabedoria. Quem tem sabedoria tem a capacidade de dar bons conselhos. 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Então, aqui no versículo 13, está falando sobre o respeito a Deus. O temor ao Senhor, inclusive, no capítulo 1 de Provérbios, no versículo 7, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O começo da sabedoria é amar e respeitar a Deus, ter Deus em consideração. No Salmo 10 e no Salmo 14, Davi escreveu: diz o nécio, nécio é o tolo, diz o nécio no seu coração, não há Deus. Então aquele que é tolo, ele despreza o temor do Senhor, o respeito, a reverência, a consideração de Deus em primeiro lugar. E ter Deus em primeiro lugar, considerar Deus acima de tudo, é aborrecer o mal, aborrecer fazer o mal. É aborrecer a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa. Aborreço. Então, soberba, aquele sentimento de superioridade em relação aos outros, é algo que não faz parte da sabedoria. Quem se coloca como superior aos outros não ouve os conselhos dos outros porque se acha autossuficiente. Quem é soberbo e se julga superior aos outros despreza as ideias das outras pessoas e acaba gerando sempre conflitos, porque está sempre diminuindo, desprezando o outro. Cônjuges soberbos muitas vezes humilham o seu marido, a sua esposa, gerando situações que trazem humilhação. Pais soberbos estão sempre diminuindo os seus filhos, dizendo que nunca está bom aquilo que eles fazem. Pessoas soberbas, chefes superiores, soberbos, sempre estão oprimindo os seus colaboradores. Funcionários e colaboradores soberbos sempre estão desintegrando as equipes, gerando situações ruins no ambiente de trabalho e, por isso, essas pessoas vivem de emprego em emprego, porque os recrutadores são treinados para prestar atenção se uma pessoa consegue viver bem em equipe ou se não. Se você tem tido dificuldades no relacionamento com o próximo, se você muitas vezes se percebe julgando, diminuindo, ridicularizando, menosprezando o que o outro está fazendo, ou até mesmo um irmão, um parente, preste atenção se você não está sendo soberbo. A arrogância é aquele que se arroga, se coloca como alguém que é autossuficiente, como alguém que é bom o bastante em alguma coisa.
Pode confiar em mim que eu sei, eu sou o melhor, eu faço isso muito bem. E às vezes não é isso que você está dizendo a seu próprio respeito. Considere, avalie o que as pessoas falam a seu respeito. E aí se afaste do mau caminho, e a boca perversa é a boca que fala maldades. Versículo 14: Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Agora no versículo 14, a sabedoria está revelando mais uma de suas amigas, a fortaleza. O que é a fortaleza? É a capacidade de resistência no dia da angústia, no dia da aflição. Uma fortaleza serve para proteger um povo quando um povo está sendo atacado. Os reinos criam fortalezas para defender o seu rei, a sua rainha e o seu povo. São muralhas para que quando os inimigos atacam aquela nação, eles consigam resistir. Então, fortaleza no sentido de sabedoria nos fala a respeito da ansiedade, da angústia, da aflição, da depressão, da dúvida, da incerteza. Quando você se depara com circunstâncias na vida que você não sabe exatamente como lidar, ou quando você está sendo atacado de maneira injusta por pessoas de mau caráter, você consegue ter fortaleza. A sabedoria vai trazer instrução, conhecimento sobre como ser uma fortaleza. Como lidar com a crítica injusta, com o ataque injusto, com a inveja e a cobiça da pessoa que segue no caminho do mal, contra a palavra de maldição que é rogada e lançada contra você. Você sabe como lidar com isso, porque você tem fortaleza, porque a fortaleza vem com a sabedoria. Versículo 15: Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. 16: Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Quando os versículos 15 e 16 nos falam que a sabedoria faz com que os reis reinem e que os príncipes ordenem justiça, e que pela sabedoria os príncipes governam e os nobres e os juízes da terra, os versículos 15 e 16 estão nos dizendo que, se você tiver a sabedoria, você vai governar bem a sua vida. Se você tiver sabedoria, você vai ser como se fosse um rei. Nós somos reis, somos príncipes e somos governadores e somos nobres das nossas vidas. Você é rei, você é rainha quando se trata de tomar a decisão daquilo que você vai fazer. Os reis, príncipes, governadores e nobres têm poder de governar e tomar decisões em todas as áreas. Na área das finanças, na área da educação, na área da saúde, na área dos esportes, na área social de uma cidade, de um estado e de um país. E você tem todos os poderes de tomar a decisão a respeito da igreja que você frequenta e se você vai acordar e ler a Bíblia e falar com Deus ou não. Você é rei e é rainha, é príncipe, é princesa, é governador, é governadora, é nobre, quando se trata de tomar a decisão daquilo que você vai comer. Se você vai comer com sabedoria, escolhendo beber mais água do que refrigerantes e sucos adoçados, se você vai comer mais verduras e frutas e escolher comer com moderação, ou se você vai comer de maneira excessiva, como um glutão, como um comilão, como uma comilona, que Provérbios capítulo 23, existe um capítulo em Provérbios, o capítulo 23, que condena a comilança. Se você, na área social, vai fazer algum trabalho voluntário para ajudar alguém ou simplesmente vai ignorar todas as causas sociais, se você,
na área dos esportes, vai praticar algum esporte ou se você vai ficar sedentário de braços cruzados na sua casa, envelhecendo e ficando sem força durante o período em que você está envelhecendo. No setor da educação e da cultura, você decide se você vai ler mais livros para buscar instrução e conhecimento e informação, para que você amplie as suas capacidades, para que você possa falar a respeito de mais assuntos, para que você possa ser uma pessoa mais sábia e inteligente, ou se você simplesmente fecha o setor da educação na sua vida e fica pelo resto da vida sem ter mais nenhum conhecimento, sem ler mais nenhum livro, sem saber mais a respeito de nada. É você que escolhe na Secretaria da Saúde da sua vida se você vai cuidar bem ou não da sua saúde. Então, quando os versículos 15 e 16 nos falam: por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça, por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra, esses versículos estão dizendo: aquele que tem a sabedoria sabe governar bem no setor da espiritualidade, no setor da educação, no setor da cultura, no setor da saúde, no setor social, em todas as áreas da sua vida, ele vai saber como tomar as decisões e vai governar muito bem. Como você tem governado a sua própria vida, a maneira como você governa e como você está reinando na sua vida decide o destino das pessoas que estão à sua volta. Pais e mães que vivem sem controle, sem governo, sem realizarem o reinado da sua própria vida em relação aos vícios, como tabagismo, bebedices, e o capítulo 23 de Provérbios fala, além da comilança, fala também contra a bebedice. Está reinando, não estão reinando, estão deixando o reinado da sua vida de maneira relaxada e acabam influenciando nas pessoas à volta. Assim como quando nós temos um prefeito, um governador, um presidente, um rei, uma rainha, um imperador, uma imperatriz, que são maus gestores e que governam mal e o país vai de mal a pior, assim também, se você governa mal a sua vida, você também leva a sua família para a ruína. Pense que a sua família é um reinado e as pessoas que estão dentro da sua casa estão sendo governadas por você. Você é o rei, você é a princesa, você é a pessoa responsável pelo governo dessa casa. E como é que você tem governado essa casa? Como é que você tem governado a sua vida? Como é que você tem sido o rei da sua vida? Você tem sido governado pela sabedoria ou você tem ignorado que você tem esse poder e essa responsabilidade de ser rei, de ser a rainha da sua vida? Versículo 17. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. A sabedoria está dizendo: eu amo quem me ama e quem me busca cedo. Quando fala madrugada, quem me busca cedo me achará. Quanto mais cedo, quanto mais breve você procurar pela sabedoria, mais rápido você vai encontrá-la. É bom ensinar para as crianças, os nossos filhos, a importância de ser amigos da sabedoria. Essa noção de que a sabedoria é alguém que nós devemos ser amigos está já no capítulo 7. Voltando aqui no capítulo 7, nós vemos aqui no versículo 4: dize para a sabedoria, tu és a minha irmã, e diga para a prudência, que você é minha parente. Dize a sabedoria, tu és a minha irmã, e para a prudência chama de tua parenta. Então nós vemos que essa ideia de ter a sabedoria como
uma pessoa que é a nossa aliada, já vem no versículo 7. Amanhã, quando nós lermos Provérbios capítulo 9, nós vamos ver que a sabedoria se apresenta como uma pessoa que prepara uma mesa, que tem 7 pilares e que está convidando para que cada pessoa sente na mesa com ela e coma do seu manjar e beba do seu vinho. Vamos ler isso amanhã. Então, o capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9 estão nos apresentando a sabedoria como se a sabedoria estivesse nos convidando para sermos amigos dela. Versículo 18. O que você vai ganhar se você for amigo da sabedoria, da inteligência e for amigo dos amigos da sabedoria? Da retidão, da verdade, da equidade, da prudência, do conselho, da instrução, do entendimento, da retidão, da justiça. Você vai receber isso daqui, versículo 18. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Quando fala de riquezas duráveis, ele está falando que você vai ter tranquilidade, sossego, calma, paz, amor, alegria, amizade, humildade, sinceridade, paz. Riquezas não fala apenas a respeito de dinheiro, fala também de prosperidade financeira, porque aquele que tem a sabedoria adquire conhecimento, adquire fortaleza nos momentos da angústia, mas adquire também como fazer as coisas. E quando você sabe como fazer as coisas, você prospera, porque você consegue resolver problemas. Quem resolve problemas pode cobrar pela solução dos problemas, fornecendo seu serviço, seu trabalho. E aquele que faz trabalho de excelência sempre vai ser mais bem remunerado pelos serviços e pelos trabalhos que oferece. Versículo 19. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Sem dúvida, porque o ouro e a prata você pode perder. Tem muitos herdeiros que perdem a herança dos pais, tem muitas pessoas que vencem um sorteio na loto e perdem todo o dinheiro e permanecem na pobreza, porque não têm sabedoria. Quando você tem sabedoria, você consegue obter a riqueza financeira, mas ter a riqueza financeira sem a sabedoria não garante que você vai ter o dinheiro. Normalmente, quem não tem sabedoria perde os tesouros que recebe. 20. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo. Quem tem sabedoria anda no caminho da justiça. 21. Para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Veja que essas são as consequências. A sabedoria faz recebermos a herança de bens permanentes e encher os tesouros. 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. 23. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. 24. Antes de haver abismos eu fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. 25. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Versículo 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo. Vamos lembrar aqui, nesse versículo do 27, e aqui também no versículo 24, quando fala antes de haver abismos, e o 27, quando ele compassava ao redor a face do abismo, que lá em Gênesis, quando nos fala sobre a criação, o versículo 1 fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 fala, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então o versículo 2 de Gênesis, capítulo 1, fala que antes das coisas serem criadas, havia a face do abismo. Então, quando o versículo 24 fala antes de haver abismos, e o 27 fala quando o Senhor compassava, ou seja, passava ao redor pela face do abismo, ele está dizendo aqui que a sabedoria sempre esteve com Deus. Veja que aqui o versículo
25 fala: antes que os montes fossem firmadas, antes dos outeiros eu fui gerada. Versículo 28, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. 29, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Vamos lembrar que Deus, durante o processo da criação, fez a separação entre águas e águas, entre as águas do firmamento e as águas da terra, e ele estabeleceu os mares. Então, o capítulo 8 de Provérbios está nos falando nesse momento sobre como Deus tem a sabedoria e como a sabedoria é alguém, como nós dissemos, os capítulos 7, 8 e 9 estão nos revelando a sabedoria como se fosse uma pessoa, como essa pessoa estava com Deus. Versículo 30, então eu estava com ele e era seu aluno. Nesse versículo 30, a sabedoria mostra que Deus é maior. Quando a sabedoria se revela como aluno de Deus, é como se a sabedoria estivesse dizendo: Deus é tão grande, tudo isso que uma pessoa pode ter comigo, com a sabedoria, está tendo contato apenas com um aluno de Deus. Deus é muito maior do que isso. Se a sabedoria nos proporciona tudo isso, riquezas, tesouros, fortaleza, retidão, justiça, equidade, conselho, instrução, prudência e a capacidade de tomar decisões realmente relevantes, imagine então como vale a pena você realmente ser amigo de Deus. A sabedoria é apenas aluno de Deus. É como se a sabedoria fosse o melhor aluno, um dos melhores alunos de Deus. Mas Deus ainda é maior do que isso. Então você consegue dimensionar, ter uma noção de como Deus é grande. Esse versículo 30 está dizendo: Deus é imenso, é muito, muito, muito grande. Ele é digno de todo louvor. A sabedoria é apenas um aluno de Deus. E era a cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. 31. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. 32. Agora, pois, filhos, ouvi-me, ou seja, ouçam-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. 33. Ouvi a correção, não rejeiteis e sede sábios, ou seja, ouçam a correção. Não rejeitem, sejam sábios. 34. Bem-aventurado é o homem que me ouvidos, velando. O que é velar? É ficar prestando atenção, é ficar ali cuidando, velando as minhas portas a cada dia. Velar pela sabedoria significa acordar todos os dias e ter sede, querer cuidar, ver. Nessa ideia de que a sabedoria é uma pessoa, quando nós temos uma pessoa, um ente querido doente, nós ficamos ali velando pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelo filho, pela filha, porque é um ente querido nosso. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia. Imagine que a sabedoria, como uma pessoa, estivesse ali doente e você estivesse ali velando pela sabedoria, cuidando dela, querendo saber o que é que você tem para me dizer hoje, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Esse versículo 35 nos fala que quando você acha sabedoria, você acha a vida e você vai alcançar o favor do Senhor. O capítulo que fala de favor do Senhor é o capítulo 3 de Provérbios. O capítulo 3 fala que todo aquele que acha sabedoria encontrará o favor do Senhor. E o favor do Senhor consiste em você receber vida longa, riquezas e honra. Quem tem o favor do Senhor é aquele que está em uma dimensão favorecida de Deus. É aquele que recebe uma posição de honra diante de Deus. E aquele que consegue ter o favor do Senhor é aquele que prospera mais, é aquele que avança mais,
é aquele que é mais íntimo de Deus, é aquele que é mais amigo de Deus. Quando nós lemos aqui Provérbios capítulo 3, vamos ler aqui, ó. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Se você lembrar dos mandamentos, você vai ter anos de vida e paz. E no versículo 16 está escrito isso: aumento de dias há na sua mão direita e na sua esquerda existem riquezas e honra. Esse versículo, capítulo 3 nos fala sobre o favor do Senhor. Ele fala que se você estiver com Deus, você vai encontrar o favor do Senhor. Voltando para o capítulo 8, no último versículo está escrito: mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então que hoje você tenha essa consciência de que a sabedoria e a inteligência são como pessoas que estão nos convidando para sermos amigos delas, da sabedoria e da inteligência, e sermos amigos dos seus amigos, que são a equidade, a justiça, a retidão, os conselhos, a instrução, a prudência, o discernimento, o entendimento, a justiça e a capacidade de termos a fortaleza, a capacidade de sermos amigos de pessoas, a sabedoria e a inteligência que são amigos de Deus. E quem está como amigo de Deus e amigo dos amigos de Deus encontra muito mais do que dinheiro, tesouros, ouro, prata ou qualquer outro tipo de riqueza, mas alcança o favor do Senhor, que é uma dimensão em que você é favorecido e honrado por Deus, onde você recebe vida longa, onde você recebe riquezas duráveis e você recebe honra. E quando fala de riquezas duráveis, fala a respeito de vida feliz, família feliz, paternidade feliz, maternidade feliz, casamento feliz, boa capacidade de administração e solução de conflitos, paz, tranquilidade, amor, paciência e tudo aquilo que as pessoas buscam, que é ter uma vida próspera e abençoada em todos os sentidos.